uma entrevista com Brian Mier, correspondente dos Estados Unidos aqui no Brasil, escreve para o jornal eletrônico Brasil Wire, né? É geógrafo, vive há mais de 20 anos no Brasil. Quem vai entrevistá-lo é Paulo Moreira Leite, eu, Leonardo Atush. Tudo bem, Brian? Tudo bom. Obrigado por aceitar nosso convite, por vir aqui. A gente tem lido seus artigos, mas tem muita gente já aqui nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Face, né? E as pessoas já estão escrevendo. O Brasil com Z é deles, né? O tema da nossa conversa é justamente sobre algumas pessoas falam que é teoria da conspiração, que não sei o quê. Tem falado cada vez mais sobre a participação dos Estados Unidos no golpe. Então, temos aqui um cidadão estadunidense, né, norte-americano, que tem escrito sobre isso. O que você pode nos dizer, Brian, sobre o papel dos Estados Unidos no que aconteceu no Brasil e continua acontecendo? Ok, primeiro, os Estados Unidos têm um longo histórico de intermeter em processos democráticos na América Latina. Todo mundo que estuda história sabe isso. Eles foram envolvidos em mais de 100 mudanças de regimes, golpes e ocupações militares na América Latina nos últimos 100 anos, né? 120 anos. Nós sabemos que Estados Unidos estava envolvido no golpe em 64, Estados Unidos estava envolvido em um golpe em Haiti em 2002, nós sabemos que eles apoiaram as contras em América Central na década de 1980, apoiaram o golpe contra Salvador Allende em Chile. Então, eu acho que a primeira pergunta é por que Estados Unidos não iria envolver nesse processo, né? Porque seria tipo a primeira vez, né? Se Dilma foi retirada do poder ilegalmente por uma infração que foi comprovado depois que ela não cometeu, esse já é golpe. E se é um golpe que aconteceu nos Estados, no América Latina, por que os Estados Unidos não estão envolvidos? Depois você vê como que as empresas americanas beneficiou depois do golpe, né? Porque quando você olha o Estado, eu, por exemplo, eu faço uma análise do Estado expandido, que é o governo mais suas empresas, partidos políticos, instituições da mídia, etc. Quem beneficiou desse golpe? Chevron, né, Exxon, multinacionais de petróleo que estão saqueando nossa pré-sal agora, o pré-sal do Brasil, né? Monsanto beneficiou porque Temer está legalizando um inseticida que foi proibido na Europa, glifosato, e beneficiando outras leis que estavam passando na época do Temer. Microsoft beneficiou porque Temer está abandonando o Linux, né? E ele vai começar a gastar 140 milhões de reais por ano comprando produtos Microsoft. Então, você veja, primeiro, as empresas americanas estão beneficiando desse golpe. 2. Quem está trabalhando na investigação Lava Jato? Nós sabemos que tem 3 agências governamentais dos Estados Unidos trabalhando junto com Lava Jato. Eles são o Departamento de Justiça, o Securities Exchange Commission, o SEC, e o FBI. E esse não é segredo, pois o vice-diretor do Departamento de Justiça americano, Kenneth Blanco, fez uma palestra num think tank chamado Atlantic Council, em julho do ano passado, em que ele falou abertamente que eles têm orgulho que ajudou a prender Lula, eles têm orgulho da investigação Lava Jato, e também o Departamento de Justiça já recolheu mais de 200 milhões de dólares em multas só do Odebrecht e Braskem através do Lava Jato. Então, sabendo que eles estão envolvidos na investigação, sabendo que Sérgio Moro já viaja sempre para os Estados Unidos, ele sempre faz palestras em grupos empresariais, como a SCOA. A gente sabe que ele foi beneficiante de uma bolsa do Departamento do Estado, né? E tem documentos vazados através do Wikileaks sobre um evento em 2009 que aconteceu em Rio de Janeiro, onde Moro era palestrante. O assunto era operações colaborativas entre o Departamento de Justiça e o Ministério da Justiça e a Procuradora Pública e Polícia Federal Brasileira sobre corrupção. E a ideia nesses
comunicações que foram vaziadas, né, é que eles escolheram cidade para lançar uma colaboração que podia ser ou Curitiba ou Cuiabá. Poderia ter sido Cuiabá, inclusive. Então, né, a gente não sabe sobre as comunicações que aconteceu depois, mas é muito suspeito que esse não foi o início da investigação Lava Jato. E tem outros casos, tem, por exemplo, Embraer. Embraer foi envolvido em um escândalo de corrupção que enfraqueceu o valor dele no mercado. Essa investigação começou em 2010 pelo Departamento de Justiça americano, o SEC e o FBI. Eles só repassam a investigação para o Ministério Público Brasileiro em 2014. Então, para 4 anos, os Estados Unidos estavam trabalhando nisso antes do que chegou no Brasil. E qual foi o efeito final? Baixou os valores do Embraer para facilitar sua compra pelo Boeing, né, que é uma outra empresa americana. Ou seja, a gente já tem a entrega do petróleo, a entrega da Embraer. Ontem foi anunciada a entrega do satélite. O Brasil investiu mais de 100 milhões num satélite que vai passar também para uma parceria dos Estados Unidos. A Microsoft foi muito bom você lembrar, Brian, porque eu acompanhei durante muito tempo, né? Brasília tinha aquelas empresas que eram representantes dos produtos Microsoft para o governo. E o governo brasileiro trocou os softwares Microsoft pelo software livre. Então agora o Temer já está decidindo pagar mais 140 milhões à Microsoft, como você coloca. Os Estados Unidos, então, estão retransformando o Brasil num quintal, na tese do quintal do norte-americano aqui na América Latina? Sim, eu acho que isso é óbvio. E, Márcio Postman fez uma matéria sobre isso recentemente, né? E eu acho que a história do Brasil, desde a época do Vargas, é uma tensão entre os economistas monetaristas, que são chamados neoliberal agora, né? E os projetos de desenvolvimento. E nós podemos ver que cada vez que vem um presidente que tinha um projeto de desenvolvimento industrial para o país, Vargas, Kubitschek, João Goulart, Lula e Dilma, eles são atacados eventualmente pelo capital internacional. E quando eles saem, tem um leilão de privatizações, como aconteceu na saída dos outros presidentes desenvolvimentalistas que vêm antes do Dilma e Lula. E mesmo no final do governo militar, nos anos finais do governo militar, existe uma pressão que se mistura com a pressão democrática, que é uma pressão por privatizações, que vai fazer que, assim, porque o período militar ele teve uma característica, com todas as críticas que a gente tem que fazer e devem ser feitas ao regime militar, eles construíram muitas empresas estatais, que eram formas de proteger a soberania. Na medida em que a luta democrática vai se ampliando, surge o movimento pela privatização, que é um movimento que vai pedir e exigir a venda a perda de controle de várias empresas estatais. Uma coisa engraçada. Então, quando o grande empresariado do capital financeiro entra no movimento pela democratização, ele já... pelo movimento de democratização, ele já pede a privatização. Como é que é isso? Você estava aqui, você já vivia aqui, como é que... Porque é uma coisa muito articulada, andam sempre juntas, né? Não, eu não estava aqui no fim da ditadura militar, desculpa, eu não sou tão antigo aqui. Eu mudei para o Brasil em 91, então quando eu mudei para cá já tinha passado. Eu não sei como responder essa pergunta, mas eu acho interessante que você citou, porque você pode ver agora que até Delfim Neto está sendo atacado pelo lawfare. E como que você vai atacar o Delfim Neto, né? Por quê? Porque ele é desenvolvimentalista. Exatamente. Mas, Brian, você mencionou o caso da Lava Jato. Vamos levar esse ponto adiante. Porque hoje houve, por exemplo, eu recebi uma notícia, a Universidade Federal do Ceará, primeira aula sobre o golpe de 2016. Já são 33 universidades no Brasil dando aula sobre o golpe. E aí eles falam o curso sobre o golpe. E eles falam sobre o papel da Lava Jato. Chegou um comentário aqui de uma pessoa se dizendo indignada com o fato de o Brasil ter traidores da pátria dentro do Poder Judiciário. Quando você vê essas colaborações internacionais, Ministério Público Brasileiro colaborando com o Departamento de Justiça, juízes colaborando, você consideraria isso uma traição nacional? Essa é uma questão importante, porque, por exemplo, quando houve a questão, o Erdogan na Turquia é muito criticado porque ele prendeu muitos juízes e tal, ele conteve um golpe. E o Erdogan,
ele fez um alerta à presidente Dilma Rousseff de que ela sofreria um golpe dirigido a partir dos Estados Unidos. Então, a imprensa americana retrata o Erdogan como ditador porque, em tese, ele foi para cima daqueles que ele considerava traidores. Quando você vê essas colaborações, por exemplo, o Rodrigo Janot colaborando com o Departamento de Justiça de Estado, na sua visão, isso é uma traição nacional? Eu acho que quando você leva isso junto com o que o governo Temer está fazendo contra o povo brasileiro, contra os direitos trabalhistas, contra a educação, contra a saúde pública, você pode considerar isso como uma traição contra o povo brasileiro, sim. Eu acho que sim. E eu acho interessante que eu não sabia que Erdogan avisou Dilma sobre isso. Avisou. Mas a Dilma me contou isso numa entrevista. A gente achamos aqui em Brasil, né, vídeo do Hillary Clinton em 2009 dando uma palestra no CNN falando que na América Latina apenas democracia não basta. Precisa fortes judiciários, fortes e independentes judiciários. Então, esse é um sinal que, olhando o que está acontecendo no Lava Jato e todo, é um sinal que o governo estava querendo fortalecer os judiciários na América Latina. O problema com isso é que, dos 3 braços do governo, o judiciário é o único que não é eleito. Se você fortalece o judiciário, você está enfraquecendo a democracia. Você está enfraquecendo os braços do governo que responde ao povo. E por que a esquerda brasileira não se deu conta desse risco? Por que ela foi alimentando? Por exemplo, lei da ficha limpa, essas coisas que hoje ameaçam a lei contra a organização criminosa, delação premiada. Todos esses instrumentos de combate ao crime organizado foram colocados pela própria esquerda. Eu não sei, sabe... Olhando para trás, é lamentável. Eu imagino que eles estavam tentando aprofundar a democracia e luta contra a corrupção, mas eles não imaginam que seria jogado contra eles. Eu queria perguntar uma coisa. Nos Estados Unidos tem uma certa experiência de luta contra a corrupção. Inclusive, escândalos na Bolsa, todo esse negócio aí. E as pessoas costumam se mirar no que acontece nos Estados Unidos, inclusive dizendo que nos Estados Unidos existem leis mais duras, não é essa legislação que chamam tão garantista, tão assim como tem no Brasil, e que vale a pena copiar essa jurisprudência norte-americana. Uma conversa que existe muito aí, esse punitivismo, compara-se muito a quantidade de pessoas presas nos Estados Unidos. Eu pergunto para você, escândalos de corrupção que existem nos Estados Unidos, eles são, que a gente sabe que a corrupção é um fenômeno mundial, eles produzem esse tipo de sequela, esse tipo de destruir empresas, de ameaçar a democracia? Por que lá os efeitos não são esses que são aqui? Você consegue elaborar um pouco a respeito disso? Primeiro, nos Estados Unidos tem muita corrupção. Eu acho que é o país mais corrupto do mundo. Você só precisa olhar a guerra do Iraque. O valor que foi gasto lá, sabendo que Saddam Hussein não tinha nada a ver com os Torres Gêmeos, né? Estados Unidos é muito corrupto, né? E teve alguns escândalos de corrupção na última década nos Estados Unidos. Quase ninguém foi preso, né? Recentemente, o banco HSBC foi culpado por lavar $800 milhões em dinheiro do tráfico mexicano, do El Chapo. Ninguém foi preso, né? Eles pagou uma multa. E outra coisa importante, que não é só os Estados Unidos, se você olhar a Alemanha, Suíça, quando tem um caso de corrupção corporativa de grande escala, como a crise das hipotecas nos Estados Unidos em 2008, que criou uma recessão global, o governo considerou eles grande demais para falir. O governo emprestou $600 bilhões para Goldman Sachs, sem juros, para eles não falir durante a crise. Quando o Volkswagen foi implicado naquela crise recentemente de poluição, de emissões, eles receberam dinheiro do governo para não falir, para não perder empregos. Por que Sérgio Moro congelou as operações dos maiores construtores no país? Esse gerou imediatamente 500 mil demissões, né? Perdeu bilhões e bilhões de dólares nos bolsos, e tem pesquisas, eu li um citado no BBC, que o efeito do Lava Jato foi
uma queda de 2,5% do PIB só em 2015. Então, essa crise econômica que a gente tem, que a mídia hegemônica, como o Globo está dizendo que é o maior de todos os tempos, o maior caso dessa crise é o fato que a investigação Lava Jato não tratou o setor empresarial brasileiro como grande demais para falir. Né? Parece que ele está desmontando as maiores empresas brasileiras. E essa é uma ação antinacionalista, contra o Brasil, contra os interesses do Brasil e apoia o capital estrangeiro. E você vê uma ação deliberada para chegar a esse resultado? Assim, tipo, a gente pode dizer que existe... Como se tivesse um comando, Exatamente, que partisse dos Estados... Vamos quebrar aqui, vamos ganhar ali, existe isso. Porque em alguns casos, depois eu queria te perguntar, em alguns casos isso parece que é muito difícil de negar. Mas assim, você vê assim, uma operação assim, como se, por exemplo, houvesse uma instrução, né? Olha, vocês precisam pegar tais e tais empresas, que partisse do Departamento de Justiça, por exemplo. Eu não vi nada dizendo isso. Agora, dá para suspeitar que tem uma relação, porque as ações contra corrupção, né, entre aspas, que derrubou outros líderes latino-americanos, né, que está sendo usado para tirar o presidente do El Salvador, do Peru, para montar acusações contra Michelle Bachelet e Cristina Kirchner. Muito deles envolvendo o Odebrecht também, eles estão todos usando as mesmas táticas. Então, parece que é uma coisa que foi coordenado no lugar. Agora, se tem provas, não tem. Mas eu tenho certeza que no futuro, quando eles liberar acesso aos documentos do Departamento de Justiça em 10 anos, a gente vai saber tarde demais. Assim como em 64. Você acha suspeito o Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, está morando em Bogotá, na Colômbia, que é o país que sofre a maior influência americana, dando aula em universidades e falando em exportar, dizendo que o que a América Latina mais quer importar são lava-jatos para outros países? De lá ele montou uma base de exportação dessas operações. Sim, eu acho que é altamente suspeito. E por que ele está fazendo isso? O que ele tem a ver com os outros países? Ele está trabalhando por alguém. E por que Colômbia? Porque Colômbia é o país mais neoliberal da América do Sul, não é? É um país que é completamente, é verdade. Ô Brian, eu queria te fazer uma pergunta de caráter pessoal. Você é cidadão norte-americano, casado com uma brasileira. Não sei se você tem cidadania brasileira. E você tem filho brasileiro, é isso? Seu filho? Sim. Como é que você se sente nessa dualidade entre cidadão de uma potência imperial que agride o país onde vive sua esposa e onde nasceu o seu filho? Como é que você processa isso na sua cabeça? Bom, em minha cabeça, a luta contra o capitalismo internacional, e eu tenho muitos parentes e amigos no meu país que estão sofrendo pelo neoliberalismo, para o crescimento do neofascismo com Trump também. E que eu sinto como eu tenho solidariedade com movimentos sociais e sindicatos no mundo inteiro. Mas no caso do Brasil, eu estou morando aqui 23 anos, eu considero isso meu país, eu me considero um imigrante a esse país. Eu sinto uma responsabilidade de falar quando eu vejo meu país envolvido em desmontando todos avanços que aconteceu desde que eu mudei para esse país. Porque eu mudei aqui em 91. Em 91 o Brasil era um desastre. Eu fiquei orgulhoso todos esses anos, olhando o Brasil melhora um pouco todo ano. E desde 2014 está piorando todo ano. De novo, né? Então eu sinto como eu devo falar uma coisa sobre isso. Ô Brian, sobre isso também, para a gente continuar nesse mesmo ponto, né? Surgiram notícias de que o juiz Sérgio Moro, depois da Lava Jato, depois de encerrar a novela, provavelmente com uma prisão do Lula, que ele iria para uma universidade americana, talvez como professor visitante ou estudante visitante, aquelas bolsas de scholarship, né? Você acha que esse é um cenário provável, que ele seja acolhido pelos Estados Unidos? Essa é especulação, né? Eu não sei, mas veja, eu vi que Joaquim Barbosa arrumou um apartamento em Miami por $1 depois do mensalão. Então, imagina que ele vai receber muitos convites para ir para lá. Por quê? Porque ele fez tanto para o setor empresarial americano, e as grandes empresas têm relacionamento com as universidades lá, né? Então, obviamente, alguma universidade que receba dinheiro do Chevron, do Exxon, do Microsoft, Boeing ou Monsanto,
vai convidar ele lá. A gente pode associar, por exemplo, você falou Harvard. Harvard foi uma universidade onde muitos atores da Lava Jato foram para Harvard. O Sérgio Moro, o próprio Dallagnol, várias pessoas foram estudar em Harvard. E Harvard recebe muitas doações de grandes empresas. É uma universidade que é sustentada. A gente pode associar esses donativos, porque uma pessoa que resolveu estudar em Harvard por conta própria não consegue. Tem notas altíssimas, ou é muito cara a mensalidade lá. Você tem que ter bolsa. E essas bolsas são meio dirigidas. A gente pode associar uma coisa a outra, você acha? Eu acho que pela análise do Marcuse sobre o Estado expandido, o Harvard faz parte do Estado americano. Então, ele colabora com o setor empresarial e com o governo, né? Tem espaço dentro do Harvard para alguns excelentes figuras da esquerda, como Noam Chomsky, né? Mas, de uma forma geral, Harvard recebe muito dinheiro do mesmo setor que está apoiando todos os golpes na América Latina, setor empresarial. E o papel dos think tanks? Porque você escreveu um artigo que repercutiu muito sobre essa America Society, Conselho das Américas, ASCOA. O que é a ASCOA? Ok, tem muito conversa entrando na mídia brasileira agora sobre o chamado fake news, notícias falsas. E ele está sendo usado porque as mídias hegemônicas históricas estão perdendo muito ibope para memes do MBL ou para mídia ninja e outros grupos. Então, eles construíram um argumento que em ambos os lados, direita e esquerda, tem grupos que estão fabricando notícias. E com isso eles influenciam o Facebook de mudar os algoritmos para fortalecer os jornais tradicionais, Folha de São Paulo, New York Times, etc., e diminuir as vistas no número de pessoas que vêem os sites de notícias alternativos, como Brasil Wire, nosso site como 24/7. Só que se você analisa o relacionamento entre think tanks, que são grupos normalmente financiados pelas multinacionais, o relacionamento deles com a produção de notícias nos grandes jornais, você vai ver que tem muito propaganda que acaba entrando, né? Eu fiz uma análise do ASCOA, American Society Council of Americas. É um grupo que foi criado na década de 1960 pelo Nelson Rockefeller para apoiar governos conservadores na América Latina. Que a gente aqui chama de entreguistas. Entreguistas. Governos entreguistas, exatamente. Em 1970, eles ofereceram $500 mil para o Senado chileno para tentar bloquear o posse do Salvador Allende, por exemplo. Já estava ali, né? Estava ali. Você pode ver que eles estão envolvidos em quase todos os golpes na América Latina desde a década de 1960. Só que eles, alguns anos atrás, eles criaram um jornal chamado America's Quarterly. O editor desse jornal é um homem chamado Brian Winter. Os brasileiros podem lembrar Brian Winter porque ele foi o chefe do Reuters em Brasil. Ele foi demitido por aquele escândalo Pode Tirar Se Acha Melhor. Era uma entrevista com o Fernando Henrique, né? Não, eles deixou. Era uma história sobre corrupção no Petrobras. Dentro da matéria, eles falam que esse começou em 1997. E em parênteses, foi incluído na matéria publicada, Pode Tirar Isso Se Acha Melhor. Por quê? O Brian Winter fez a biografia do Fernando Henrique Cardoso em inglês. É um enorme fã do Fernando Henrique. Quando ele foi demitido do Reuters, ele foi para ASCOA. Eu fiz uma análise do último ano de atividade de ASCOA. Eles têm um painel de autoridades sobre a América Latina, que dá entrevistas no CNN, que sempre dá uma fala para New York Times, Washington Post, Fox, todos grandes mídias corporativos. Eu fiz uma análise das narrativas dele desde o golpe. Eles colocam mais de 200 matérias dentro da mídia hegemônica americana. O narrativo sobre o Brasil, na época do golpe, era: as instituições democráticas brasileiras estão funcionando, o impeachment vai ser bom para o Brasil, Dilma Rousseff é corrupto. E assim, não foi golpe.
Esses foram os 4 narrativos. Eles fazem trabalho parecido com Venezuela. Se você lê a mídia New York Times, você sempre veja uma autoridade do America's Quarterly falando como sobre o apocalipse em Venezuela, fome em Venezuela. Falta de remédios. Falta de remédios. Eles nunca falam que 6 milhões e 500 mil famílias americanas passou por fome ano passado. Esse é um símbolo de quê? Claro. Eles não falam isso. O Paulo já foi várias vezes para Venezuela, mas eu queria continuar nessa questão do fake news, já que você mencionou, que é o seguinte, neste momento, nesse fim de semana, a revista Veja publicou um manifesto contra fake news. Esse manifesto é patrocinado por 2 empresas, a Coca-Cola e a Ambev, do Jorge Paulo Lemann, né? Ao mesmo tempo, você tem várias universidades fazendo pesquisas sobre credibilidade da mídia, vários projetos. Um personagem central nessas pesquisas se chama Pablo Hortelado, um pesquisador, né? Ele recentemente soltou um estudo em que ele divide a mídia em 3 grupos. A grande imprensa, que é a imprensa corporativa, engajados de esquerda, sites como nós, e engajados de direita. Quando você vai ver os engajados de direita, são sites que não tem responsável, não tem jornalista, não tem expediente, ninguém sabe quem faz, tem coisas vinculadas ao MBL. E a gente percebe claramente que o objetivo desse Pablo Hortelado parece ser, bom, existe uma imprensa corporativa séria, existem engajados dos 2 lados que fazem polarização, precisamos denunciar esses 2 lados engajados, levá-los ao Facebook e ao Google para que eles reduzam o alcance. Quando a gente vê que essas pesquisas são patrocinadas, você avalia que existe aí uma tentativa de se fazer uma nova forma de censura? Sim, e é uma coisa que começou, eu acho que começou nos Estados Unidos, porque desde o 2016, essa é uma narrativa sendo espalhada pelos grandes mídias norte-americanos também. Parece que foi importado para lá. Eu acho que e algumas das publicações americanas que foram censuradas pelo Facebook através desse conceito fake news são publicações históricas da esquerda, como Counterpunch, que começou na década de 1980. E é verdade, você veja os sites da direita, eles não são sites de notícia, eles são sites de relações públicas, corporativos, né? Tem grandes empresas de relações públicas que trabalham para o setor corporativo, como Edelman, que trabalha pelos empresas de agrotóxicos no Brasil, que fomenta esses discursos da direita. Você veja o MBL, que é um site de relações públicas. Eles trabalham para um ou outro partido político, que eu entendo. E como nasce esse MBL, na sua opinião? Vem com dinheiro de MBL, vem para a rua, esses movimentos revoltados online, páginas que ficaram muito grandes no Facebook, na preparação do golpe. É muito interessante porque ninguém sabia que existia revoltados online, de repente você tinha um negócio de milhões de pessoas que foram comprando acesso no Facebook e deformando a cabeça das pessoas com fake news. Por exemplo, dizendo que o Lula era dono da JBS, coisas desse tipo. Depois MBL e depois o Vem Pra Rua, que deixou, vamos dizer assim, uma digital maior, porque o Vem Pra Rua foi registrado numa fundação do Lemann. Teve financiamento internacional para isso, na sua opinião? Não, eu li algumas coisas dizendo que eles recebeu dinheiro dos irmãos Koch, que apoiou Trump, né? Mas eu não vi mais provas disso do que eu li. Só que você veja os teorias econômicas deles. São dos libertarianos americanos, né? Libertarianismo é um tipo de ultra-neoliberalismo que é fortalecido pelos vários bilionários nos Estados Unidos, que esse argumento de Estado mínimo, sem regulações contra a poluição, sem direito trabalhista nenhum, que o mal invisível do mercado vai resolver todos os problemas do mundo se o governo deixa as empresas em paz. É um argumento que, através de muito trabalho de relações públicas, pegou com um setor da juventude nos Estados Unidos nos últimos anos, que tem alguns hipsters que acham descolado, dizem que eles tratam como se fosse uma forma de anarquismo, mas não é anarquismo, porque anarquismo é contra empresas, contra dinheiro, contra o capitalismo, mas é um tipo de supercapitalismo. E você veja os argumentos sendo repetidos, palavra por palavra, pelos grupos como o MBL. Então,
eu suspeito fortemente que isso tudo vem dos Estados Unidos, com certeza. É um tipo de dogma, é quase como se fosse uma religião fundamentalista, que o mercado é mágico, vai resolver todos os problemas do mundo. Quem são esses irmãos Koch, que eles são tão falados, mas nem todo mundo conhece? O que eles fazem, de onde eles vieram, qual que é a fortuna desses personagens? E por que eles são tão malvados assim diante do resto do mundo? Por que eles fazem tanta sacanagem, falando aqui no nosso português, claro? Ok, os irmãos Koch são 2 irmãos bilionários, donos do Coca-Cola e outras empresas. Eles são investidores da Coca-Cola? Que estão investindo contra fake news no Brasil. Legal, tá, bonito, hein, cara? Veja como tá. Veja bem, patrocinando a Veja, que é fábrica de fake news, mas por favor. E que eles naturalmente lutam para a sua classe social, né? Que a classe social deles é do 1% mais rico do mundo. Então, eles lutam pelos interesses. Eles financiam muitas organizações. Estudantes para a Liberdade, uma organização dos irmãos Koch, que tem grupo no Brasil agora. Eles Estudantes para a Liberdade? Sim. Students for Liberty. Financiado tem aqui no pelos... Brasil também. Sim. E eles financiam think tanks, eu não sei como falar think tanks em português. Centros de pensamento, vamos dizer assim. Centros de pensamento dessa ideologia dogmático da super neoliberalismo, porque está beneficiando direito as companhias dele. Eles foram grandes financiadoras da campanha do Donald Trump, por exemplo. E eu imagino que se eles pudessem financiar um candidato aqui, seria Bolsonaro, né? Bolsonaro? Eu acho que, não sei, mas é o tipo de pessoa que eles gostam, porque eles são racistas, né? Eles são, e favorecem o classe capital. Uma coisa, está havendo, queria entrar um pouco, uma mudança que deve ter efeitos muito grandes para a América Latina na diplomacia do governo Trump. Ele tirou aquele... Isso é muito importante. Por que demitiu o cara e botou o cara da CIA? Colocou um sujeito da CIA, que é um sujeito da CIA que ficou conhecido por defender as prisões secretas da CIA no Oriente Médio, que é locais de tortura. E colocou para chefe do Departamento de Estado uma diretora, uma executiva da CIA, para chefe da CIA, uma diretora comprometida também com denúncias de tortura. Ou seja, o que está acontecendo com a diplomacia? Nós temos que se preparar assim para uma diplomacia da tortura? Que está vendo aqui? Eu nunca vi isso, é uma coisa assim, espantoso. Porque a impressão que a gente tinha olhando de fora é que o Tillerson estava fazendo um bom trabalho para os golpistas, vamos dizer assim, ou para o império, porque ele tomou o petróleo brasileiro e poderia vir a tomar o petróleo venezuelano, até sinalizou que apoiaria um golpe militar. Então, o que deu errado na gestão do Tillerson, na sua opinião? Olha, é uma boa pergunta. Eu moro aqui no Brasil, então, o que eu soube sobre os Estados Unidos, eu leio nos jornais de lá, eu converso com parentes e amigos. Eu acho que Trump é muito volátil, né? E, num certo forma, eu acho bom que Tillerson foi embora, porque ele era o ex-gerente do Exxon, né? Com certeza vai voltar para Exxon, que é mais rico agora por causa do pré-sal. Agora, a CIA... Eu não sou muito empolgado pelo alguém da CIA assumir, mas que eu entendo que essas agências de inteligência americana, eles brigam entre eles um pouco. E pode ser que, se a CIA está brigando com o FBI, quem sabe se não pode ser um pouquinho melhor para o Brasil. Mas eu não conheço muito sobre essa mulher. Se é uma novidade que tem uma torturadora francesa, eu acho que não é. Em denúncias de tortura. Uma torturadora. Eu acho que ou vinculada com tortura, desculpa. Uma pessoa vinculada com tortura. Eu acho que essa não é novidade, porque você veja, por exemplo, a Operação Condor, na década de 1970, fortalecida pela CIA, eles fez tortura também, infelizmente, né? Era outra época, a gente acha que era uma época que tinha terminado, né? Que isso mais não se faria mais, né? Vamos dizer assim, né? 10 anos atrás eu pensei que as coisas estavam avançando muito aqui na América Latina, né? Mas parece que é a mesma coisa voltando. Né? Todos nós pensávamos, né? Então isso foi uma decepção muito grande, Brian, porque você falou que chegou ao Brasil em 91, né? Em 89 foi a primeira eleição pós-democratização. Então você viveu um período só de democracia no Brasil e com altos e baixos de evolução. Todos nós achávamos que a democracia estava consolidada no Brasil. A grande decepção, não é porque se fosse um golpe militar que viesse assim tradicionalmente como os golpes militares pela força, porra, veio a força.
A grande decepção foi ver a quantidade de traidores dentro da elite brasileira. O grande fenômeno que a gente não... E o Lula falou isso hoje, é que o Brasil tem a elite mais vira-latas do mundo, né? Mais rastaquera diante do poder americano. Você tem essa percepção também sobre a elite brasileira? De uma elite de mentalidade colonizada? Eu acho que, primeiro, eu concordo com Hermínia Maricato, que falou para mim numa entrevista que Lula sempre bancou na ideia de um tipo de elite nacionalista brasileira que, na análise dela, não existe mais, né? Mas os setores do elite brasileiro que era mais nacionalista foram aqueles que foram atacados pelo Lava Jato, né? E o resto são entreguistas. Então, eu lamento que não tenha um membro do elite aqui como a família Tata na Índia, que leva como questão de orgulho de compra Jaguar e Land Rover da Inglaterra, como uma vingança contra o colonialismo indiano. E são os atores proprietários do Jaguar, são indianos. Tem famílias indianas que construíram faculdades de ciências e tecnologia e entregou de presente para o governo, que faz tudo para o país, né? Eu acho que está faltando uma família desse tipo no Brasil. Ou se tivesse famílias mais nacionalistas, empresarial, eles foram envolvidos em Lava Jato. Posso fazer uma pergunta assim? Muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, uma observação de classe média que tira férias em Miami. Sim. E fala assim, quando você vai para os Estados Unidos, você vai para os subúrbios e tem muitas bandeiras dos Estados Unidos, a bandeira lá, na casa das pessoas. Sim. E no Brasil você quase não vê isso. E acho que isso é uma prova do nacionalismo americano e que como falta nacionalismo no Brasil. Como é que você acha que no Brasil o empresariado abandonou o nacionalismo? Você está lembrando agora o exemplo da Índia. Você acha que o nacionalismo está morrendo no Brasil ou ele nunca houve? Como é que você vê isso assim, pela sua experiência aí, de outros países, do próprio Estados Unidos? Como é que você vê isso? É uma questão complexa, porque que eu entendo que a ditadura militar instalou muito nacionalismo no povo brasileiro. Quando mudei para o Brasil em 91, tinha muito nacionalismo. Tinha, né? Mas eu não sei se esse nacionalismo foi bom, do ditadura militar. Mas que eu vejo que o orgulho no Brasil foi para água abaixo nos últimos 4 ou 5 anos. Eu acho que o brasileiro deve ter muito razão para ter orgulho aqui. Porque o Brasil é um país maravilhoso, é um país que gera cultura contra-hegemônica, a Hollywood, a indústria de música internacional na área da cultura, é um pioneiro em ambientalismo, tecnologias alternativas, né? Tem pensadores brasileiros que são famosos no mundo inteiro, como Milton Santos e Florestan Fernandes e Paulo Freire. Tem muita razão. Tecnologias participativas que foi desenvolvida pelo PT e outros partidos da esquerda nos últimos 30 anos, como orçamento participativo, que está sendo usado em milhares de cidades no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Suécia e todo. Por que brasileiros não ficam com mais orgulho disso, né? Eu não sei, porque corrupção todo país tem. Eu falo para todos meus amigos brasileiros que minha cidade de Chicago é mais corrupta do que qualquer lugar que eu morei no Brasil. Não tem licitação pública em Chicago. O prefeito dá a licitação para quem ele quiser. E não tem limite de mandato. Esse é o sonho do João Dória. Se a gente falar para o João Dória, vá para Chicago que você vai se encontrar lá em Chicago. Você pode chegar a todos os seus amigos, você chama o líder, você vai ser um prefeito de Chicago muito bem sucedido. E aí nunca mais volte. Polo para todo mundo em Chicago. Eu queria te perguntar sobre meios de comunicação, Brian. Como é que você vê o papel da Rede Globo no golpe no Brasil? E o papel da concentração de meios aqui, porque realmente não existe uma família midiática como a Globo nos Estados Unidos. Você não tem lá uma família que seja dona de tudo. Você pode falar que o Murdoch é importante, mas você tem, sei lá, o outro que é dono de não sei o quê, e assim por diante. A Fox News de um lado e assim por diante. Tanta concentração. Você acha que existe em algum outro lugar do mundo? Não, eu trabalhei para uma série de reportagens para a emissora Al Jazeera sobre esse assunto, exatamente. A gente entrevistou Paulo Henrique Amorim, várias pessoas sobre isso. Né? Claro que Paulo Henrique Amorim chama Globo o quarto poder. Né? E é óbvio que Globo é uma das instituições mais poderosas nesse país. Ele foi envolvido, o jornal foi envolvido no golpe de 64,
E morando aqui desde 91, eu vi os ataques de Globo quase diariamente contra o PT, desde eu mudei para cá a primeira vez. E óbvio que eles interromperam programação normal para convidar pessoas para ir numa manifestação. Eles mudam o horário dos jogos de futebol para aquelas manifestações contra Dilma. É óbvio que eles foram um dos casos do golpe. Tipo, eu posso dizer que Estados Unidos estava envolvido no golpe. Eu tenho um forte suspeito que eles estavam. Mas é óbvio também que Globo foi um dos fatores importantes que gerou o golpe. Você acha que a Globo faz isso por convicção ou porque tem uma tese que algumas pessoas defendem que a Globo pode estar sob chantagem dos Estados Unidos? Por quê? A investigação sobre a FIFA já pegou todo o esquema da Globo de compra de direitos de jogos de futebol, Copa do Mundo e tal. E aí, de repente, os irmãos Marinho, porque imagina, mal ou bem eles são brasileiros, mal ou bem eles vivem no Brasil, eles têm filhos aqui, nora, neto e tal, e eles sabem que eles estão destruindo o Brasil, né? Por mais que eles sejam mega, ultra milionários, e também que eles estão despertando um ódio contra eles muito grande. A Globo foi ocupada, né? Enfim, recentemente. Para eles, talvez fosse melhor ter uma postura tipo os Cisneros na Venezuela. Não, Chaves, você faz aí, eu faço só minhas novelas aqui, tudo bem. Eles assumiram um ativismo político muito grande. Será que isso também não é sob comando dos Estados Unidos? Sob comando do Departamento de Justiça, que pode a qualquer momento dar um andamento para as investigações sobre a FIFA? Essa é uma especulação. É uma especulação. Eu não sei. É uma possibilidade e tem outras possibilidades também. Não sei. Por exemplo, a gente sabe que o emissora do Globo Televisão foi criado pelos Estados Unidos. Eu vejo um forte relacionamento entre o Globo e os Estados Unidos desde que eu mudei para o Brasil. Time Life, né? Time Life. Então, eu não sei se a família Marino se considera brasileiro ou se considera americano. Não sei, pelo jeito que eles controlam a mídia, manipulam o povo brasileiro, eles não... obviamente, eles não lutam para os interesses do cidadão comum brasileiro. Esse é um fato, né? Ou é o elite ou os gringos. Eu queria te perguntar uma coisa sobre... Vendo nos Estados Unidos, eu queria ouvir a sua opinião sobre a imprensa norte-americana. Que é evidente que os Estados Unidos acho que tem um grau de... A mídia não é tão concentrada, nem tão monopolizada como é a brasileira. Mas ela também não é aquela mídia que pessoas assim que têm um espírito crítico, que estão mais preocupados com os interesses dos trabalhadores e da maioria da população explorada e tudo isso, ela também não é uma mídia assim, vamos dizer, plural. Ela tem seus limites. Como é que você vê, por exemplo, o New York Times, que é muito criticado, que é muito elogiado por algumas pessoas, mas muito criticado por outros, inclusive Noam Chomsky, que é um dos críticos do New York Times mais importantes. Outros veículos de mídia, assim, que costumam ser aqui bem vistos como exemplos de uma mídia, aspas, progressista, não sei o quê. Como é que você vê essa mídia? Como é que você vê o estado da mídia norte-americana? Ela é tão concentrada como a brasileira? Em que diferença, no que ela se parece? No que ela se diferencia? O cidadão é mais bem informado num país como os Estados Unidos, o cidadão norte-americano, do que o cidadão brasileiro, com a mídia brasileira, e por quê? Primeiro, o cidadão norte-americano não está bem informado sobre nada. Opa! Se fosse, a gente não teria o presidente Trump agora, porque Trump é uma pessoa que luta contra os interesses do cidadão comum, em favor do elite, né? Eu acho que houve um momento quando tinha mídia independente nos Estados Unidos, mas eles começam a mudar as leis da mídia e concentram mais e mais nas mãos de algumas companhias. Por exemplo, depois do Clinton assinou uma lei sobre comunicações em 98, uma companhia só comprou 95% das emissoras do rádio do país, Clear Channel. E era da direita. Colocou um monte de comentaristas no rádio da ultradireita, falando em favor desse libertarianismo do MBL. Ou seja, como a Jovem Pan. A Jovem Pan de São Paulo, que vem, esses extremistas de direita vêm dos Estados Unidos também. Bem, continua, interessante isso. Sim, sobre o New York Times. O New York Times é considerado nos Estados Unidos liberal. Que liberal nos Estados Unidos é uma terma que é uma pessoa que, por exemplo, está a favor do direito dos povo LGBT, está a favor de alguns direitos civis, mas também apoia o capitalismo, né? Então,
a reportagem econômica do New York Times é sempre da direita, é sempre ultra-neoliberal, que está muito ligado com o mercado de bolsas de Imagina Nova o Wall York. Street Journal que está ainda mais à direita, né? E eles têm algumas reportagens dentro dos Estados Unidos sobre eventos dentro dos Estados Unidos que pode ser considerado até esquerda, mas a reportagem que eles fazem sobre a América Latina é, em minha opinião, muito parecido com propaganda do Departamento do Estado do governo americano. Você lê que eles estão falando sobre Venezuela, por exemplo. Já vi, pelo amor de Deus. E detalhe, o correspondente que eles colocou no Brasil em 2012, mais ou menos, antes que eles começam a mudar a narrativa sobre o Brasil. Né? Em 2008, 2009, o New York Times chamou o Brasil uma história de sucesso. A partir de 2013, o Brasil era um estado falido. Né? O jornalista que eles colocou aqui no Brasil, Simon Romero, ele veio do Venezuela. Né? Então, eu acho que eles foi uma agente que agiu em favor da mudança de regime no Brasil. Se você faz uma análise sistemática das reportagens que eles fez sobre Dilma Rousseff, citando Veja como fonte confiável, por exemplo, você vai ver um preconceito forte contra a PT, contra Dilma Rousseff, a favor sempre do PSDB, que para mim é o partido político oficial dos Estados Unidos no Brasil. Né? Muito interessante isso que você fala, repetindo a frase do Brian, PSDB, partido oficial dos Estados Unidos no Brasil. Antes do golpe, o chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, ele vai aos Estados Unidos, ele tem uma reunião com Thomas Shannon, que é o ex-embaixador no Brasil, e fala, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês precisam nos ajudar, né? Porque o golpe estava meio travado, não andava, o Eduardo Cunha não se decidia. Ele próprio foi pedir apoio aos Estados Unidos. Quando houve o golpe em si, a política externa brasileira muda radicalmente. O Brasil teve um chanceler, o Celso Amorim, que colocou o Brasil como uma potência. Quando assume primeiro o Serra e depois o Aloysio Nunes, a política externa brasileira passa a ser quase que um departamento da política externa americana, toda voltada para a Venezuela. Como é que você vê essa mudança de política externa no Brasil? Embora eu já tenha meio que respondido no seu lugar, desculpa. Eu acho que é isso. Agora é 100% o consenso do Washington. O político externo é alinhado com Washington. Eu acho que gera um pouco confusão na cabeça do PSDB e os outros partidos da direita que todo mundo achou que Hillary Clinton iria ganhar. Então, logo depois do golpe, quando o pessoal do PSDB foi para Washington, eles falaram com o povo do Clinton. E eu acho que, como Trump assumiu, deve ser que gera um pouco de confusão aqui. Mas ele está tentando consolidar. Porque os amigos eram todos democratas. Aliás, o golpe no Brasil ele tinha muito mais vinculação com os democratas, né? Infelizmente. Isso é muito triste. Eu tive fazendo uma entrevista com o Pepe Escobar e ele fala dos vínculos muito estreitos entre o Instituto Fernando Henrique e a fundação da família Clinton, né? Sim, essa interconexão é muito perigosa aqui na América Eles Latina. são grandes amigos, né? Clinton e Fernando Henrique. Eles têm muito em comum também, porque os dois são neoliberais e estava presidente da mesma época, sei lá. Ô Brian, eu quero perguntar Fala. Estamos falando da política norte-americana. Brian Sanders. Bernie Sanders. O que você enxerga como uma novidade, uma promessa, uma coisa que pode ser promissora? Como é que você viu aí essa emergência dele na campanha? No Brasil, assim, outro dia eu estava lendo, até ele deu uma declaração sobre a Venezuela que eu achei bastante corajosa no contexto norte-americano. Enfim, mas como é que você vê isso? Você vê alguma novidade ou é um ponto fora do gráfico e não tem... Não, eu acho que Bernie Sanders hoje em dia é o político mais popular nos Estados Unidos, né? Ele foi traído pelo Partido Democrático durante as eleições. Se ele tivesse ganhado, ele seria o presidente agora, mas ele assusta muitas pessoas na liderança do Partido Democrático, porque ele não é neoliberal, ele é desenvolvimentalista, né? E ele tem uma longa história, né? Ele foi um pioneiro do modelo de governança urbano que é muito parecido com a inversão dos valores do PT, por exemplo, no governo do Luiz Erundina, de ações participativas e tal, quando ele era prefeito. E eu acompanhei a carreira dele desde então, e eu sou fã dele. Ele não é perfeito, né? Mas ele é melhor do que as outras opções, só que eu acho que o capital não deixa ele ganhar.
Ô, Brian, a gente está chegando perto do nosso limite aqui, porque a gente tem outro programa na sequência com o Estopa, mas eu queria te fazer uma pergunta de futuro, né? Por quê? O Brasil vai completar 200 anos de independência em 2022, né? Eu imaginava que o Brasil ia chegar nesse bicentenário da independência como nação soberana, independente, forte, poderosa, e o Brasil chega, né, corre o risco de chegar, dependendo do rumo dos acontecimentos, no fundo do poço. Você, como cidadão meio brasileiro, meio americano, você vê a possibilidade de o Brasil vencer o imperialismo, de o Brasil se tornar uma nação soberana, independente? Você enxerga essa possibilidade? Sim, eu acho que é preciso acreditar, né? Eu acho que é um ciclo, né? Um ciclo terminou, tem um novo ciclo começando, e a gente precisa lutar para os direitos, nossos direitos, direito da democracia. Eu acho que nada é perdido, né? Eu espero que até o aniversário de 200 do Brasil é soberano, né? Para não comemorar 200 anos de independência. Tomara que a gente consiga. Ô Brian, muitas pessoas aqui disseram que você deveria ser colaborador nosso permanente. Então você impressionou muito bem o público, as pessoas adoraram a entrevista do Lula, evidentemente, Claro. e a sua entrevista aqui foi muito enriquecedora. A gente vai ter o programa do Estopa daqui a pouco, Léo ao Quadrado, e vamos ter também um programa sobre geopolítica que a gente faz toda quarta-feira com o Igor Fuser. O tema vai ser justamente sobre Rússia, né? Existe uma russofobia muito grande. Vou aproveitar enquanto a gente não encerra só para te fazer uma questão aí sobre os Estados Unidos, que embora a gente fale, os Estados Unidos são um império e tal, mas também existe a luta da população americana contra esse predomínio do capital, como você bem falou. Como é que você vê a posição dos Estados Unidos no mundo, né? Porque eles vinham como potência hiperhegemônica e agora enfrentando essa competição de Rússia, China, existe um certo desespero lá, né? Com talvez perder a liderança global. Como é que você vê os Estados Unidos nesse contexto? Eu acho que os Estados Unidos estão em crise. Eu acho que o mundo capitalista está em crise porque eles estão simplesmente eliminando empregos através de computadores e robôs agora. Nos próximos 10 anos, muita pessoa vai perder emprego. Parece que não há espaço para um setor de população trabalhadora no novo sistema capitalista. E esse está gerando, numa certa forma, está gerando muita resistência da esquerda dentro dos Estados Unidos, como pode ser visto pela campanha do Bernie Sanders, e está gerando muito paranoia e nacionalismo e xenofobia, como pode ser exemplado pela vitória do Donald Trump. O país está ficando mais, como dizer, separado, não? Dividido, né? Dividido. Exatamente. Enquanto isso está acontecendo, está perdendo espaço para a China, principalmente nesses países sobre sua influência tradicional no terceiro mundo, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, mas vai ser interessante. Espero que a esquerda ganhe. Esperamos todos nós. Gente, eu queria agradecer a todos vocês, agradeço muito ao Brian por ter vindo aqui. Vamos convidá-lo mais vezes. Daqui a pouco tem Léo ao Quadrado, depois Geopolítica com o Igor, Boa Noite 247 com o Paulo. E aqui a gente não para, né? Hoje é um dia intenso. Então, obrigado a todos vocês, até daqui a pouco, e vamos participar da campanha de assinaturas solidárias também, se vocês puderem. Muito obrigado. Obrigado. Até logo. Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Vezes que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com as lágrimas, outras falam com o corpo, mas todas falam. Mas nem todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real, um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, esses andam juntos. São os direitos que carregam a democracia para todos os cantos, e é a democracia que assegura os direitos. Por isso, cabe
e a cada uma e cada um de nós que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal.